Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Correio 7, essa série que tá bombando na internet. Obrigado porque você tem compartilhado, obrigado porque você se inscreveu no canal. Se ainda não foi o caso, faça-o agora. Essa série Correio 7, ela tem por objetivo passar aos irmãos e amigos as cartas que foram feitas para os povos do primeiro século da era cristã. Essa carta ela tem valor específico para eles, porém, genericamente a gente pode dizer que elas, de algum modo, aliás, algum modo não, de modo muito específico, para a sobrevivência agora do sétimo reino, do novo Israel. Então, ela valeu para o primeiro século e ela vale agora. Nós já vimos 1 Coríntios e a gente viu uma pegada bem forte ali do apóstolo São Paulo. As boas línguas disseram que houve uma segunda carta onde ele teria pedido desculpa por ter sido tão duro. E essa que nós chamamos de 2 Coríntios, que nós vamos falar hoje sobre essa 2 Coríntios, na verdade já é a terceira carta. Para nós o importante é que nós já falamos de 1 Coríntios e agora vamos entrar em 2 Coríntios. Só que na série aqui, ela continua, vai chamar Correio Sétimo, e aqui vai ser o episódio 6 ou 7, acho que 7, tá bom? Para você se localizar. Muito bem? Prefácio. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos coríntios. Veja bem, ela pode ser aos corintianos, mas ela é aos coríntios. Então, saudação aí aos corintianos que também podem se beneficiar dessa carta. Tanto os corintianos como os palmeirenses e todos os torcedores dessa imensa nação. Com todos os santos que estão em toda a Acaia, toda a região. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você está em alguma tribulação? Essa carta é de consolo para você. Amém. Com a consolação com que nós mesmos somos consolados, porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Cristo, transborda. Nós estamos sendo perseguidos porque somos cristãos. Mas também a bênção que vem através do sofrimento de Cristo, e o sofrimento que é por causa de Cristo, também traz-nos satisfações. É isso que o autor está dizendo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida
desesperamos. Mas já em nós mesmos, tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Nós sabíamos que íamos morrer, mas nós estávamos firmes, mesmo sabendo que morreríamos, acreditamos em Deus, o Pai, o Criador do céu e da terra, que nos ressuscitará. É isso que está falando o apóstolo São Paulo. O qual nos livrou de tão grande morte, e livrará em quem esperamos, que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós. Continue orando por nós, está dizendo Paulo. Para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a Deus a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhuma das outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus, no dia da volta de Jesus. Amém? E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim? Sim, sim e não. Não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus em nós. Eu estou meio ressabiado aqui, que eu estou no meio da mata. E eu estou de chinelo, estou com medo aqui dos répteis, serpentes e outras coisas. Mas como eu queria que você visse aqui uma paisagem nova, eu nunca tive aqui nesse espaço gravando. O sol está declinando ali, está escurecendo um pouco a imagem. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar, não tenha até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque eu andei dando muita bronca em vocês e eu não quero que vocês fiquem tristes comigo. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós. Porque em minha tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Eu falei duro daquele jeito, foi para que vocês percebessem em qual buraco vocês estavam caindo, meus amores. Porque se alguém me contristou,
não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós. Basta-lhe ao tal está esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que o tal seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Não sei se ele está falando aqui daquele carinha que acabou casando com a própria madrasta, ou talvez seja outra história, não sei. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obediente em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, não sei, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos pelo inimigo, Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. De Troas ele foi para a Macedônia. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifestar em todo lugar o cheiro de seu conhecimento. Olha que modo bonito de escrever, né? Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Meio contraditório, bom cheiro de Cristo nos que se salvam e nos que perdem. Paulo escreve coisas difíceis de entender, já dizia Pedro. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheio de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra. A gente fala a verdade aqui. Antes falamos de Cristo, com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos nós, como alguns, de carta de recomendações para vós, ou de recomendação de vós? A gente não precisa disso. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Eu olho em vocês, eu leio Cristo, ministrado por nós. Amém, aleluia. E escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Amém. Não em tábuas de pedra, como Moisés escreveu, mas tábuas de carne, tábuas do nosso próprio coração, do seu próprio coração, está dizendo Paulo. Amém. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, lá do alto, do vigia das pessoas, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quando ele fala a letra mata, ele está falando dessas exigências, dessas ordens e leis e tudo, e blá, blá, blá. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era a transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, a lei que apontava o nosso pecado, que nos condenava, que nos mostrava o pecado, se ela veio com tanta glória, se a lei de Deus veio com tanta glória, imagina a lei do Espírito Santo em nós, a lei que Jesus implementou, apesar de ser mais rigorosa do que a lei escrita nas tábuas mortas, ela é mais rigorosa, mas ela é mais eficaz, porque ela trabalha dentro dos nossos corações. Jesus escreve as suas leis agora não em pedra, mas em carne,
o nosso coração de carne. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Se na época de Moisés, com toda aquela justiçação, não sei se existe essa palavra, já foi glorioso, imagina agora com Jesus. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que era transitório? Não é a lei de Deus. O que era transitório era aquele ritual do santuário, o próprio templo. Isso era tudo transitório. Tanto é que Jesus disse, isso é tão transitório que vai findar por esses dias. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Interessante, aqui tem dois pensamentos. Um, de que Moisés colocou o véu para que as pessoas não vissem a glória de Deus na sua face, né? Porque brilhava muito a glória de Deus. Outro pensamento que me ocorreu agora, não sei se eu estou errado, me corrija aí se eu estiver errado. Ou ele colocava o véu para que os seus irmãos não percebessem que a glória estava fugindo e acabando. Não sei. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. O Velho Testamento foi por Cristo abolido. Então não vamos mais ler o Velho Testamento, nem a Torá, nem os Salmos, nem os profetas? Não, cara pálida. O que ele está dizendo aqui é que todo aquele ritual que prenunciava Jesus no santuário, tabernáculo, que depois virou santuário, isso foi abolido. Por que abolido? Porque o Cordeiro verdadeiro foi morto na cruz. Então agora não precisa mais matar outros cordeiros, e muito menos fundar o terceiro templo. É isso que ele está falando. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre os corações deles. Deles quem, meu amigo? Os judeus, que rejeitaram Jesus Cristo, que rejeitaram o Messias, o nosso grande Messias. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará deles. Quando se converterem? Quando eles ouvirem essa palavra e se converterem. Não vai esperando uma conversão dos judeus no futuro. Não, meu amigo. Convertam-se hoje, no dia que se chama hoje, agora, já. Então que haja conversão dos judeus, para que possam fazer parte do 7º reino na terra, do novo Israel. Amém, amém, aleluia. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A glória que Moisés sentiu na face, nós temos dentro do nosso coração a atuação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Pelo que, tendo esse ministério, segundo o ministério que nos foi feito, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Ele está falando, abra o olho, meus amigos judeus. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, mas para a perdição de vocês, que vocês não estão entendendo. Agora eu estou entendendo o que Paulo está falando. Eu acho. O que você acha? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Você que não gosta de ler a Bíblia, é isso que ele está falando aqui. Começa a ler a Bíblia, para que o véu caia da sua face e você consiga entender o que Moisés está falando.
nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Eu sou servo da igreja, está dizendo Paulo, por amor de Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Na face de Jesus Cristo, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. É assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus Cristo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém, aleluia! Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. A força da carne quer se sobrepujar à força do Espírito. Mas com a leitura da palavra de Deus, o Espírito Santo se renova a nós cada dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eterna, não feita por mãos humanas, uma casa eterna no céu. Ele está falando da Jerusalém celestial. Se a gente morrer aqui, viveremos lá eternamente. Amém? E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o Espírito Santo. Amém? Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Será que ele está falando que quer morrer? Ele está tão atribulado com as perseguições, será que ele está deprimido? Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, ou ele está arrependido da carta dura que ele mandou para eles. 1 Coríntios. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Ministério da Reconciliação. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós,
mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo nos motiva, nos impulsiona. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Além de morrer, Jesus ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Amém? Aleluia? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Estamos reconciliados com o céu. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Reconcilie com Deus agora. Você está brigadinho com Deus? Reconcilie já. Reconcilie com teu Deus. Fale já com teu Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o dia da salvação. Socorri-te, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Veja, Paulo, o apóstolo santo, passava necessidade, às vezes até fome. Hoje você vê os apóstolos aí, todos nadando de braçada na riqueza. É meio contrastante, gente. Os apóstolos antigos abandonavam suas riquezas. Pedro deixou os seus barcos, a sua embarcação ali. Os apóstolos modernos andam com fazendas e ninguém tem açoites, ninguém está na prisão, ninguém está sendo perseguido nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. É complicado. Quando são presos é por crime comum, lavagem de dinheiro, sei lá o quê. Presta atenção, viu? Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. No amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Por honra, por desonra, por ignorância, por boa fama, como enganadores, e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Os apóstolos verdadeiros não tinham nada, eles enriqueciam as pessoas pelo conhecimento da palavra de Deus, pela gloriosa ação do Espírito Santo. As pessoas eram ressuscitadas, as pessoas eram curadas. Gente, por que a gente não está vendo isso hoje? Misericórdia, Senhor! Está faltando fé de mostarda? Meu Deus!
Ó Coríntios, ó Corinthians, ó corintianos, ó palmeirenses, ó santistas, ó... Qual é o outro time, meu Deus? São paulinos. Ó vocês que gostam de futebol, acorda! A adoração verdadeira sua deve ser tributada a Deus. A nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos. Dilatai-vos também vós, dilatai os vossos corações. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia está entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com o templo de ídolos? Naquela época tinha muitos templos visíveis. Hoje a adoração, a idolatria é feita de maneira mais camuflada, mas ainda tem. Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Você é o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em você por meio do Espírito Santo. Você é o sacerdote do templo, Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, como vimos em cartas, em correio anterior aí. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações, porque vocês intercedem por mim. Amém, aleluia. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes de tudo, fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós aí, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim. Muito obrigado, de maneira que muito me regozijei. Paulo está bem amorosinho aqui com os coríntios. Mudou, né, um pouco o tom, não é? Ele estava com o chicote, pum, pum, pum. Agora ele está mais, irmão, continue orando por mim, eu preciso de vocês. Pare de errar, de pecar. Mas não pense que eu deixo de amar vocês. Porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Eu sei que vocês ficaram tristinhos com a primeira carta, mas não era essa a intenção. Eu queria abrir os vossos olhos, tirar o véu que cobria o entendimento de vocês. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Eu folgo porque vocês se arrependeram, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vocês ficaram tristes comigo porque eu falei aquelas coisas duras sobre casamento, sobre jovem, sobre o modo de vida. Mas eu fiquei feliz, porque vocês ficaram tristes, mas vocês arrumaram as vidas de vocês. Aleluia! Glória a Deus por isso. Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados, que apologia, que indignação, que temor, que
saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrasses estar puros nesse negócio. Que legal, está elogiando aqui os povos de Coríntios. Povos de Corinto, os coríntios. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito. Tito chegou muito alegre, eu fiquei muito feliz, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Eu fiquei feliz porque Tito chegou aqui bem contentinho. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor. Obrigado, meus amigos coríntios. Regozijo-me em tudo poder confiar em vós. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eu sei que vocês são pobres, mas eu estou sabendo que vocês fizeram uma ação boa aí. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia para com os santos. Eu notei que vocês mandaram uma oferta aí para a igreja mais pobre aqui. Muito obrigado. Vocês são pobres, ajudando pobres. Me faz lembrar aquela frase na época da enchente do Rio Grande do Sul. Civil salva civil. Pessoa salva pessoa. Gente salva gente. Não vamos ficar esperando do governo. O governo só quer se enriquecer e arrancar nosso couro, nosso escalpo. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse essa graça entre vós. Que tudo desse certo. Amém! Os passarinhos estão cantando, gente. É um entardecer lindo. Eu sei que está ficando escuro, porque eu estou no meio da mata. Vou acelerar a leitura aqui, tá bom? Tá ouvindo, ó? Não é lindo? O nosso Brasil é maravilhoso. Portanto, assim como em tudo abundais em fé, e em palavra, e em ciência, e em toda a diligência, e em a vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, a enriquecêssemos. Ele deixou tesouros no céu, ele deixou a sua divindade lá, para se tornar um pobre humano. A Bíblia diz que Jesus vai ser coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas isso não é glória para Jesus, um ser divino que vivia lá no céu. O que para nós é honra, para Deus é desonra. Ele se desonrou, colocou em si uma coroa humana e deixou-se preso no corpo humano para viver eternamente como humano. No corpo que foi crucificado na cruz. Veja que ele ressuscitou com esse mesmo corpo. E ele vai viver eternamente com uma coroa e sentado no trono. Mas isso não é honra para Deus. Ser rei na terra não é honra para Deus. Ser rei na terra, ser governador na terra, ser prefeito na terra é honra para humanos. E Jesus Cristo, o nosso grande Criador e Salvador, deixou a glória lá no céu e viveu aqui
como homem, 30 e poucos anos, 33. E voltou para o céu, e vai voltar como rei coroado, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, e vai ficar como humano eternamente. Ele vai governar o universo daqui. Eu acho tão umbiguista isso, sabia? A gente imaginar que a Terra vai se tornar o centro do universo. Isso é muito umbiguismo, sabe aquela crença de egoístas que quer tudo para nós. Então nós humanos vamos nos jactanciar porque Jesus vai descer do céu em luz e glória com a Jerusalém celestial, e a Jerusalém vai ficar aqui na terra. E Jesus vai habitar conosco eternamente para sempre. Amém. E nisto dou o meu parecer, pois isso vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só para praticar, mas também querer. Agora, porém, completei também o já começado. Completai, para que assim como houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento, segundo que tendes. Vocês prometeram a ofertinha aqui para a igreja. Agora quero ver o dinheiro caindo na salva. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio, e vós opressão, mas para a igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Está sobrando aí, meu irmãozinho? Dê para outra igreja para ajudar a construção. Porque quando ele estiver sobrando, eles vão dar para vocês também. Uma mão lava a outra. As duas lavam o rosto. Mas graças a Deus, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, o que pouco colheu não teve de menos. A experiência lá no deserto do Maná, as pessoas saíam, pegavam 3, 4 potes, quando ia medir, só dava 2. O outro ia lá, pegava 1,5 pote, quando ia medir, dava 2. Deus vai superabundar a sua graça e nós não precisaremos de nada. Amém? Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois aceitou a exortação e muito diligente partiu voluntariamente para vós. E com ele enviamos aquele irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado em todas as igrejas. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor e prontidão do vosso ânimo, evitando isto que alguém vos vitupere por esta abundância que por nós é ministrada. Estou cansado já de ler, Senhor. Acho que eu vou dar um pausa ali e descansar um pouquinho, tá? Só que aí vai escurecer, Senhor. Vai ficar ruim. Me dá força para eu continuar, vai, Senhor. Ó, o sol já está se pondo ali, ó. Eu estou cansado porque eu sou muito frágil, eu me canso muito. Eu estou em pé. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligente, e agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores da igreja e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão de vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte,
para que, como já disse, possais estar prontos. Se preparem aí, meus irmãos. Pega a ofertinha, já vai guardando. A fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonhamos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, a ofertinha, já que antes anunciada. Vocês falaram que ia ajudar, então está na hora de começar a se mexer, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Não quero que tire com dó do bolso. Ajude. É para fazer uma igreja? Ajude. É para comprar um objeto novo na igreja? Ajude. Não seja avarento. E digo isto, o que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo a propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz por nós, se deem graças a Deus. Aquele que dá o pão é Jesus Cristo, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade de vossos dons para com eles, e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. E graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Paulo vai se defender agora como apóstolo, escuta aí. Além disto, eu, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Eles falavam assim, Paulo, quando escreve para nós, é duro, mas quando vem pregar aqui, é tão frouxinho na palavra. Os irmãos falavam que Paulo não era bom pregador. Ah, então eu estou bem, então, porque eu também não sou bom pregador. Mas eu falo bastante, você está vendo aqui? Entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julguem como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pensa outra vez, isso consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque, ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisesse intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, como 1 Coríntios. Mas a presença do corpo é fraca, e a palavra dele é desprezível. Eles achavam que Paulo pregando era desprezível. Ele não era bom pregando. Será que ele era meio tímido? Será que ele gaguejava? Eu sei que ele era meio baixola. Sabe, meio de baixa estatura.
Não sei. Ah, mas eu adoro Paulo, sabia? Eu sou fã número 1 do apóstolo São Paulo. Por isso que eu acho que ele não escreveu Hebreus, porque Paulo ele é muito personalíssimo. Ele está sempre falando, eu fiz aquilo, eu fiz isso, eu aborreci vocês, mas não foi porque queria. Eu aborreci vocês porque vocês estavam pisando na bola, sabe? E eu vejo o autor de Hebreus muito polido, sabe? Muito assim, assertivo, claro, mas ele não se apresenta para falar algumas coisas fortes, como ele falou, que Jesus é sumo sacerdote segundo Melquisedeque, ele falaria. Eu sei porque eu sou Paulo, eu sou apóstolo, eu vi Jesus e eu estou falando. Adoro Paulo. O que você acha de Paulo? Fala aí. Ou você prefere Pedro, mais tranquilo, na dele, mais político? Ou você prefere Apolo, mais erudito na escrita? Não sei. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausente, tais seremos também por obra, estando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Porque não nos gloriemos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando fora da medida, nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Eu gosto de chegar e plantar a igreja, e aqui é meu trabalho. Ele era talvez fraquinho para pregar na igreja, mas só que ele era muito persuasivo. O Espírito Santo usava Paulo, a ponto que quase que Festo ou Agripa, não, quase que o rei se converteu. Falou, por pouco você não me fez tornar cristão, homem? Ou seja, não é a eloquência humana que conta, mas é o usar, ou deixar-se usar pelo poder de Deus. Deixar-se usar pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Vocês são a igreja, eu sou o amigo do noivo, o noivo é Cristo. Eu quero apresentar vocês direitinho para Deus. Presta atenção, meninos. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos pregadores. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Os outros estão cobrando, e eu estou pregando de graça? E por isso vocês estão me menosprezando? Eu sou cachorro, por acaso? Paulo. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo deles salário? E quando estava presente convosco e tinha necessidade,
a ninguém fui pesado. Eu sempre me virei, meus amigos. É por isso que vocês não estão me valorizando? Porque eu estou fazendo de graça, diz Paulo. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Eu não sou do tipo que fica pedindo dinheiro, não. Todo recurso que entra aqui é para a Igreja Santa de Deus. Não é para eu comprar fazenda, não é para eu comprar canal de televisão, etc, etc. Apesar que o canal de televisão tem alguma valia, não é? É melhor ser um canal cristão do que ser um canal mundano. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida, mas nas regiões da Acácia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Cuidado, meus irmãos! Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, eu não recebei, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Eu vou me jactanciar um pouco, para vocês entenderem o que é isso. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Eu vou falar como insensato agora. Por favor, me ouça. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também sou eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas e açoites menos um. Eles não podiam dar mais que 40 açoites nos condenados. 40 menos 1, 39. Ele levou 5 vezes isso. Meu Deus. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, quase morri. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos, em rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo da cidade, em perigo do deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. O tempo todo sendo perseguido, você não está percebendo isso? Será que eu tenho que falar tudo o que está acontecendo comigo? E vocês devem falar que eu não sei pregar? Coitado. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Olha, eu tive uma visão de Deus. Vocês estão me ofendendo, mas eu vou falar agora. Teve um dia que eu vi o próprio Deus. O apóstolo Paulo criou coragem agora, escuta aí. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos,
O cara ficou fechado por 14 anos, ficou caladinho. Agora ele abre a boca. Há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Não sei se eu estava sonhando ou estava tendo uma visão. Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Vocês estão brincando com um servo de Deus legítimo. Paulo está dizendo. Ai meu Deus, como eu estou cansado. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A partir dessa visão ele ficou com um espinho na carne. Ou seja, 14 anos sofrendo. Que será que esse espinho na carne é alguma doença? Não sei. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. Que mensageiro de Satanás é esse? Será que foram os sacerdotes lá de Jerusalém? Ou será que foram os governadores de Roma? Não sei. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Será que Paulo não conseguia pregar? Tinha algum tipo de gagueira? Por isso ele parecia fraquinho quando estava pessoalmente? Não sei. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendo vós sido inferiores a outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para, pela 3ª vez, ir ter convosco, e não serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais entesourar aos filhos. Eu vou dar coisas a vocês, não pedir de vocês. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu estou amando vocês, seus ordinarinhos filhos. E vocês estão me amando menos, que está pegando. Está escurecendo aqui na mata, só mais um minutinho, tá? Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei como dolo. Com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por alguns daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus e tudo isso, ó amados, para vossa edificação. Porque receio que quando chegar-vos, não ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos e tumultos. Não queria nada disso, mas eu estou achando que eu vou achar isso. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. É esta a 3ª vez que vou ter convosco,
por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmado toda a palavra. Já anteriormente eu disse, segunda vez eu digo, como quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os que mais, que se outra vez for, não lhes perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, eu rogo a Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e da paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Eu acho que Paulo acabou até que abruptamente a carta. Paulo não estava brincando, não. Aos 2 Coríntios ele deu uma, né? Falou que estava meio arrependido, mas foi forte. Falou que não tem nada disso, que ele não é fraco presencialmente nada, porque o amor de Deus está nele. E vocês tomem cuidado, viu? Porque eu vou chegar aí e o bicho vai pegar. Já que você viu esse saco, eu vou falar o que é. Eu estou colhendo sementes para plantar. São sementes de lírios. Lírios da praia. Muito obrigado, porque você esteve aqui. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá além das nuvens, além da mata, te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz, muitíssima paz.